Paulo, mas para quem está em todo o Brasil nos assistindo. Bom, e agora, dando continuidade, nós vamos falar em compromisso. E como a ABRAP sempre mostrou, com seus mais de 890 associados. E ainda, deixa eu olhar para vocês. Quem que não é associado ainda da ABRAP? Pode levantar a mão? Tem pouco. Depois a gente vai procurar vocês, para que vocês sejam nossos associados, para a gente ver se a gente bate aí os 900 associados aqui nesse evento. Já fecha, minha meta é pequenininha, né? A maior prova disso tudo é o PERSE, um programa que se tornou possível pela força de um setor e também por sua representatividade. É o único benefício significativo na história e também o maior programa de benefícios fiscal do Brasil. Ele se tornou vital para milhares de empregadores e trabalhadores. Porém, sabemos que não foi fácil a sua conquista e também a integralidade e a manutenção. Desde a sua concepção, foram 9 vezes em que o setor precisou lutar pelo PERSE, sim. Nós vamos acompanhar um pouquinho dessa história? Coloca o vídeo pra gente, por favor. Tem uma palavra que descreve o setor de eventos: perseverança. Depois de muita luta pela sobrevivência na pandemia e a conquista inédita do PERSE, seguíamos gerando empregos e renda para o Brasil. Até que, mais uma vez, 2024 chegou com ameaça ao futuro do programa. Fomos aí surpreendidos na data de ontem com a divulgação e no dia de hoje com a publicação da medida provisória que revoga praticamente todas as grandes conquistas que o setor teve para mitigar os impactos da pandemia. A ABRAP, que protagonizou o PERSE desde sua construção, passando por todas as aprovações e sanções, lutando pela sua integridade e manutenção, precisou assumir mais uma vez a defesa da maior conquista do setor. Ao lado de grandes defensores do PERSE, organizou o setor, somou forças e pela 8ª vez, a associação retomou o diálogo com o poder público e sociedade pelo PERSE Sim. A maior organização nacional da história do turismo do setor de eventos no Brasil. Deus abençoe, estamos juntos, viva o PERSE! Foi muito trabalho e, como consequência, mais uma vitória. Assumo perante ao governo, aos parlamentares, o compromisso de continuar sendo um setor que vai investir, continuar sendo um setor que vai retribuir em investimento, em desenvolvimento e em novas vagas de trabalho. Sim ao PERSE, pessoal. Vitória do Sim. A ABRAP mais uma vez fez história, provando de novo o seu protagonismo e união. Agradecer a todos, cada um de vocês parlamentares, pela 8ª e a 9ª manifestação de apoio ao PERSE. Sim ao PERSE 9 vezes. E eu quero dizer muito obrigado por quantas vezes forem necessárias. E essa luta protagonizada pela ABRAP valeu a pena. Os dados mostram que o associado ABRAP teve, ao total, 1 bilhão de renúncia fiscal. Mas essa grande conquista ainda gera muitas dúvidas. Como ficaram os cálculos? Como está o cenário político? Quais são as perspectivas do programa? E, principalmente, até quando vai o PERSE? Mas, para responder todas elas, nós seguimos para a última palestra da nossa programação com os painéis de hoje. Uma discussão crucial sobre os desafios e também perspectivas da manutenção do PERSE. Para isso, eu convido o palestrante, Tiago Xavier. Enquanto ele sobe com os aplausos de vocês,
Eu digo que ele é economista e analista de tendências e consultoria. Tiago é responsável pelos estudos e cálculos do PERSE, com uma vasta trajetória acadêmica e profissional. Mestre em Políticas Públicas pelo INSPER, graduado em Ciências Econômicas pela PUC e em Filosofia pela USP. Nas tendências, atua também no acompanhamento do PIB e serviços. Ele apresentará um panorama econômico, cálculos e dados do PERSE. Seja muito bem-vindo. E para debater este assunto, nós convidamos Doreni Caramori Júnior, presidente da BRAP, formado em Administração pela FGV e em Direito pela Mackenzie, com pós-graduação em Marketing Estratégico pela ESPM. Doreni é empreendedor, diretor executivo do Grupo UOL, sócio fundador da Blue Ticket e possui uma liderança associativista destacada. Foi presidente de várias entidades e também liderou a criação do PERSE, o único programa setorial de combate aos efeitos da pandemia no Brasil. Doreni trará um cenário político e as expectativas para o setor. E para completar este painel, nós convidamos o Dr. Wagner Ripper. Ele é membro do Comitê Jurídico da BRAP, sócio fundador da Ripper Advogados Associados, com mais de 25 anos de atuação no mercado de entretenimento. Ele é uma referência no setor. Assessorou grandes players como Rock in Rio e também Live Nation Brasil, além de clubes renomados como Corinthians e São Paulo Futebol Clube. Dr. Wagner atua na regulamentação do PERSE e abordará aspectos legais fundamentais para o setor de eventos. Agora, desejamos a vocês um ótimo painel e com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Como já tinha antecipado, nos últimos meses, em função da mudança legislativa deste ano, 10 a cada 10, talvez 9 a cada 10 produtores de eventos fazem a mesma pergunta: até quando vai o PERSE? Há duas considerações que eu gostaria de fazer, que eu acho que são essenciais. A primeira é de que quem participou do processo de criação do PERSE, poucos acreditavam que ele durasse um dia. Poucos acreditavam que ele fosse uma realidade. Ainda assim, depois de aprovar o PERSE, muitos lutaram por isso, alguns tinham dúvida se estava valendo. Será que vai valer? Será mesmo? Muitos fizeram consultas jurídicas, etc. Então, um conjunto de pessoas que nos fizeram desacreditar que o PERSE seria a realidade que é. O fato é que o PERSE, que iniciou no dia 18 de março de 2022, já é uma realidade há quase 3 anos, 23, 24, em março do ano que vem, ele virará uma realidade há 3 anos, mas pelo menos 2 anos e meio. E, em função da última mudança legislativa, há, sem dúvida, algumas balizas objetivas para o fim do PERSE. Uma delas é o prazo, a outra delas é um teto de volume, que faz com que não seja tão fácil do empresário médio prever até quando vai o PERSE. Como esta dúvida ficou muito latente a partir dessa nova mudança administrativa, surgiu pela diretoria da BRAP a ideia de se estabelecer um debate aqui, um painel, onde especialistas construíssem cenários para até quando vai o PERSE. Nós dividimos essa tarefa em 3, e eu estou acompanhado aqui de 2 pessoas que nos ajudaram muito no processo de construção do programa e todas as reformulações que o programa teve. Dr. Wagner, nosso diretor de assuntos legais da BRAP, faz parte do comitê jurídico há vários anos e nos auxiliou em todo o processo de revisão dos textos e tal. E o Tiago, super consultor da área de políticas públicas, especialista nisso, e nos ajudou com os cálculos que confrontaram as observações agressivas do ministro da Fazenda no final do ano passado, início desse ano, sobre o custo do PERSE ser de 32 bi por ano. Depois virou 15, depois virou 17,
e tal, mas ele mudou várias vezes lá no parlamento, ele falou já em 12, mas no final das contas, para contrapor isso, nós tivemos um grande estudo técnico liderado pelo Thiago. Então esses dois especialistas vão fazer as suas considerações para que nós tenhamos cenários de quando a gente acha que acaba o PERSE. Não é uma resposta objetiva, essa é a notícia triste que eu tenho que dar para vocês, não tem como eles cravarem uma data, mas vai ser um painel muito interessante e gravado, vai servir aí para quem está em casa, também para quem não está aqui fisicamente, fazer suas análises nas suas empresas. Então, vamos dar um início aos trabalhos, a ideia é uma sequência, falei aqui primeiro, depois o Dr. Wagner, depois o Thiago, vai fazer a parte mais numérica, mais longa, depois a gente volta debatendo isso e abrindo para perguntas. Tá bem, Dr. Wagner? Boa tarde a todos. É um prazer falar sobre esse tema do PERSE para todo o setor aí de entretenimento. Um tema muito importante, que é até quando vai o PERSE. Eu vou pedir a permissão de vocês para fazer uma introdução das alterações ocorridas no PERSE em 2024. Foram muitas anteriores, né? Mas vamos se limitar a 2024. Ao apagar das luzes em 2023, mais exatamente em 28 de dezembro de 2023, nós fomos surpreendidos mais uma vez pelo governo com uma medida provisória 1202, no dia 28 de dezembro de 2023, extinguindo o PERSE a partir de 1º de abril de 2024. É isso mesmo. Mais uma tentativa de extinguir um benefício merecido do setor de entretenimento que tanto sofreu durante a pandemia. Começou-se, então, mais uma luta da ABRAP, se eu não me engano, a 8ª vez, onde a ABRAP, conjuntamente com o Congresso Nacional, especialmente liderada pelo nosso presidente Doreni, passou a tratar a revogação dessa medida provisória com a edição, a promulgação de uma nova lei, que vem a ser a Lei 14.859. Essa lei traz alguns pontos de alteração no PERSE. Me chama a atenção 6 pontos que eu gostaria de rapidamente falar para vocês. O primeiro é a redução dos quinais, de 44 quinais para 30 quinais. A única boa notícia para as empresas que ficaram de fora, esses 14 atividades que ficaram de fora, é que por uma solução de consulta, o princípio da anterioridade nonagesimal, essas empresas puderam se usufruir da redução de alíquota zero do PIS, COFINS e CSLL até agosto de 2024 e vão poder usufruir da redução alíquota zero do imposto de renda até dezembro de 2024. Mas elas não poderão continuar usufruindo do benefício do PERSE. A segunda alteração que a Lei 14.859 traz é com relação à habilitação prévia. Anteriormente, bastava o contribuinte fazer uma autodeclaração que era beneficiário do PERSE, preenchia os requisitos, preenchia um código nas suas declarações, e isso já bastava para a Receita Federal. Com a alteração da Lei 14.859, foi necessária uma habilitação prévia, onde você teve que preencher os requisitos estabelecidos em lei, comprová-los e receber um ok da Receita Federal. A terceira alteração, talvez a mais importante, é a criação de um limite de 15 bilhões de reais, para acabar o benefício. Então, está lá na lei, que a partir de 1º de abril de 2024, começa a contar esse cheque. 15 bilhões começam a contar ali a partir de 1º de abril. E é importante relembrar que nesse mesmo artigo, fala que a cada 2 meses, a Receita Federal deve informar o valor utilizado desse montante. Tá? Depois a gente pode entrar sobre outros aspectos com relação até a crime de responsabilidade. O quarto ponto que eu julgo importante também de alteração nessa lei é com relação à alteração a partir de 2025 para lucro real e lucro presumido. Para lucro presumido, tendo o valor e não teria nenhuma alteração, continua com os 4 impostos federais reduzidos à alíquota zero, PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda. Já o lucro real continua apenas com PIS e COFINS de redução do benefício para a alíquota zero, perdendo o benefício para o imposto de renda e CSLL.
Tá? Então fica aqui uma dica para as empresas pensarem para 2025. Se não forem aquelas optantes do lucro real obrigatórias, o que quer dizer obrigatória? Aquelas empresas que faturaram mais de 78 milhões no ano anterior, então elas são obrigatoriamente elas devem seguir para o lucro real. Então, pensar nisso com seus advogados e contadores, o que você deve fazer para 2025. A quinta alteração seria com relação à maior fiscalização. A Receita Federal não só criou a habilitação prévia, que era uma forma de fiscalização, para que as empresas comprovassem os requisitos e serem merecedoras daquele benefício de redução, mas também incluiu no caderno de fiscalização de auditores fiscais da Receita Federal de 2024 o tema PERSE. Isso é muito importante vocês ficarem cientes. O tema PERSE foi incluído no caderno de fiscalização dos auditores fiscais da Receita Federal. Então, ela chama a atenção de todos os auditores fiscais do Brasil, falando assim, olhem o PERSE, olhem a fruição desse benefício irregular por empresas que não poderiam ou até por atividades que não poderiam. E a terceira criação de uma forma de fiscalização foi a DIRB, que é uma declaração acessória, onde os contadores devem preencher exatamente o valor que foi deixado de pagar naquele mês com relação a PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Então, relembrando, antigamente eu preenchia um código 420 e colocava 0 nesses campos. Agora tem uma declaração acessória chamada DIRB, onde eu preencho efetivamente o imposto que não foi pago, talvez para ajudar no cálculo da utilização do benefício. Essa declaração não é só para o PERSE, tá? Para qualquer benefício de redução de impostos do Brasil, tá? Mas foi criada agora também. E a última ponto que eu chamo a atenção aqui é o de autorregularização. Todos os contribuintes beneficiários do PERSE receberam uma carta da Receita Federal falando que você teria até 18 de novembro, agora, receberam essa carta agora, para corrigir eventual declaração equivocada, sem multa, sem juros e sem correção monetária, pelo valor originário, dentro desse período. Ou seja, aquelas empresas que fizeram algo errado, não eram do setor, não poderiam estar usufruindo, ou até as empresas do próprio setor, que colocaram alguma verba que não poderia. Vou dar aqui um exemplo, rendimentos financeiros. É uma verba que todo mundo sabe que não poderia estar sendo usufruída do benefício de alíquota zero. Você poderia corrigir, sem multa, sabendo de todas essas fiscalizações que estão ocorrendo, dentro desse período de 18 de novembro. Eu vou pedir agora a permissão para passar a palavra para o Tiago. Não vou emitir ainda minhas opiniões pessoais com relação a término, possibilidades judiciais posteriores a esse término e princípios jurídicos, para deixar ao final que nós combinamos entre perguntas e respostas, colocando as opiniões pessoais. Muito obrigado a todos. Olá, boa tarde. Quero dizer que é um imenso prazer estar nesse evento hoje, em nome da Tendências Consultoria. Quero agradecer estar trabalhando com o setor nos últimos anos. Eu vou mostrar a apresentação onde a gente traz uma síntese do nosso trabalho nos últimos meses. Quero agradecer também ao Doreni e toda a equipe que participou desse trabalho. Essa apresentação, na verdade, é fruto de muitas mãos, e 2 delas estão sentadas aqui entre a gente. Plano de voo. A apresentação tem 3 partes. A primeira é estimar o custo hoje do programa, cujo objetivo é entender quanto da cota de 15 bi já foi consumida. Segunda parte, cenários. Dado o alto nível de incerteza pela falta de transparência de informação da Receita Federal, convém ter cenários e tomar escolha com base em diferentes hipóteses de riscos. Terceira parte, lembrar por que o PERSE foi feito.
lembrar o benefício do programa. Às vezes a gente foca muito em custo, e isso é essencial, mas vamos lembrar também por que o programa foi criado, em que situação que estão, do ponto de vista do emprego, as empresas que hoje são beneficiadas pelo programa. Disclaimer importante, essencial. A gente constrói cenários e tem uma incerteza grande aqui, em parte porque a Receita não está cumprindo o que foi definido na lei vigente hoje do programa. Os relatórios bimestrais já eram para ter sido divulgados, isso foi dito aqui, e essa é tipicamente uma situação perde-perde. Por que é uma situação perde-perde? Porque o setor privado, as empresas, com a incerteza se o programa termina no final desse ano, no meio do ano que vem, é mais cautelosa, e do ponto de vista do setor público, quanto maior as empresas estão seguras, mais elas estão investindo, o retorno desse 15 bi é maior. Então, do ponto de vista do setor privado e do setor público, isso é um problema, né? Tem a DIRB, e a DIRB tem uma série de problemas, e a gente vai discutir aqui. Contexto, vamos lembrar como que a Tendência está fazendo essa conta. Basicamente, nós estamos olhando dados da notas fiscais eletrônicas. Então, aqui tem um ponto importante. A nossa estratégia de cálculo dada a ausência de informações da Receita Federal, nós vamos lá no SPED, que é também da Receita Federal, então eu enfatizo que os nossos dados são baseados em informações da Receita Federal, com base em arrecadação de nota fiscal eletrônica. Lá nós conseguimos ver as 30 quinais que atualmente são beneficiários do programa. Com base na evolução dessa receita, a gente tem a carga, a gente consegue estimar. Então, nós vamos apresentar estimativas. Aqui eu proponho dois conceitos. Primeiro, eu apresento estimativas com base em dados da Receita. Depois, a gente apresenta cenários. E aí são projeções. E aí é, de fato, olhando para frente, olhando para a macroeconomia, olhando para a judicialização. Nós temos 4 estimativas. Porque, no fundo, como a carga tributária muda ano após ano, como o lucro, a taxa de lucro muda das empresas ano após ano, convém a gente ter mais de uma estimativa para estar sensível a esse tipo de mudança. Qual que é o resultado prático? O resultado prático é que a gente consegue dizer quanto custou o programa até junho. O que a lei define na nossa interpretação? Que dos 15 bi vigente, começam a valer para essa cota a partir de abril. Então, a terceira linha, a segunda linha mostra quanto que a gente estima que dos 15 bi já foram consumidos até junho. Estimativa mais conservadora, na casa de 1,1 bi, estimativa teto, 1,7 bi. Trocando em miúdos, a gente está dizendo que nos 3 primeiros meses, na nossa avaliação, o custo do programa vai de 1,1 a 1,7. A gente fica seguro com essa avaliação porque esse trabalho, na verdade, é um trabalho que começou pelo menos há 2 anos. E essas estimativas se mostraram seguras, ao contrário da comunicação oficial do governo, onde que foi mudando, que o Doreni bem lembrou, 32, 16, 9, a Tendências manteve o número, olha, na nossa visão custa 7 bi. E quando a gente comparava, no final, as últimas informações, as 44 quinais que nós estimávamos, as 44 quinais, que de fato eram as beneficiárias pela Receita Federal, a diferença era de 1 bilhão. Então, olhar para esse número deu certo no ano passado e a gente tem essa confiança. O que a DIRB traz? A gente tem dados da DIRB até julho, mas para manter a comparatibilidade, eu estou trazendo informações até junho para a gente ver essa diferença. Tá? Dados da DIRB mostram que o custo do programa estaria na casa de 6 bilhões. Então, Tendências no máximo 2, DIRB 6 bilhões até junho. O que é importante considerar? Os excessos. Tem bastante excessos com base na lei. Uma leitura legalista aqui. Aqui não é muita discussão do número, é discussão de critério da lei. O que a gente olha? Tem fatores que estão sendo considerados, que estão inflando esse número da DIRB e que está em desacordo com a lei. Alguns exemplos, as 14 quinais removidas, né? O programa passou de 44 para 30, essas 14 até têm um benefício até setembro, mas o ponto do ponto de vista da lei,
elas não estão creditando, não estão usando esse recurso de 15 bi. A gente consegue estimar isso? Conseguimos. Reproduzindo a nossa metodologia de nota fiscal pelas nossas contas, só aí teria 1,5 bi a mais. O que a gente vai fazer? A gente vai reduzindo esses fatores que estão em desacordo com a lei, que inflam a DIRB, para tentar chegar em um número mais próximo do número real do quanto foi consumido do programa. Outro fator relevante. A própria Receita Federal tem comunicado que muitas empresas usaram indevidamente. E aqui é um número oficial. No site da Receita está sendo informado que isso está na casa de 1 bi. Tá bom. Então, tem 1,5 bi de considerar, primeiro, que começa a valer a partir de abril. Tem também as 14 quinais que não deveriam contabilizar para o programa, e tem ainda essas notificações. Vamos somar. Quando a gente soma isso, já está na casa de 3,5 bi. Trocando em miúdos, a DIRB comunica um número de 6 bi. Quando a gente retira esses 3,5 bi com uma simples leitura da lei, no máximo, isso aqui está na casa de 2,5 bilhões. É como se a Receita estivesse comunicando, olha, 2,5 bilhões foi o valor utilizado da cota dos 15 bi. Como a tendência está no máximo com 2 bi, a gente vê essa convergência, como isso se aproxima. Dando sequência, isso para tentar entender o hoje, depois vamos olhar para frente, tentar entender quando essa cota do 15 bi pode ser consumida, considerando diferentes cenários. Olhando para frente agora, então. Como que a tendência está fazendo cenários? Bom, a gente precisa ter hipóteses, tem um lado econômico, tem um lado jurídico. Lado econômico, olha, a gente sabe qual é o custo mensal do programa, dadas as nossas estimativas. Uma vez que a gente sabe esse custo mensal, a gente pode aplicar a sazonalidade de cada setor. A gente sabe que das 30 quinais, qual é o comportamento delas ao longo dos meses do ano, tipicamente, pode estar mais aquecida no final do ano. Legal, vamos trazer para a conta. Traz a sazonalidade para a conta. Então, ao invés de repetir um custo mensal do programa, eu sei que final do ano é mais aquecido que o começo do ano e eu sei fazer essa conta. Vamos trazer sazonalidade para o nosso cenário. Vamos considerar outros fatores econômicos. Ambiente, PIB, inflação, a gente sabe que tudo isso sensibiliza a receita. Vamos também trazer isso para as nossas contas. A Focus do Banco Central já divulga isso. Aqui a gente não precisa muito disputar quanto que a economia vai crescer, qual é a inflação. O Banco Central já organiza essa pesquisa com todo o mercado financeiro e as grandes instituições. Outro ponto importante na hora de fazer essa conta. A gente sabe que a partir de 2025 tem essa mudança no recolhimento de empresas do lucro real e do lucro arbitrado. Vamos também considerar essa mudança. Vamos ver como isso sensibiliza os nossos números. Último ponto para a nossa conta, judicialização. Aqui está a grande dificuldade. E, reforço, infelizmente é uma dificuldade excessiva. É o típico perde-perde, mas dada essa ausência de informações e dada essa incerteza, vamos tentar também mensurar essa incerteza nos nossos cenários. Então, aqui temos um resumo, como que a gente faz essa conta. O nosso cenário é basicamente o que foi consumido até agora, estimativa, parâmetros macroeconômicos, PIB, inflação, a migração de empresas. Aqui tem um ponto importante. Uma vez que, em 2025, tem essa mudança da lei, para a gente tentar ser conservador e, às vezes, levemente pessimista, o que eu estou querendo dizer levemente pessimista? É importante que os cenários considerem tanto uma situação muito legal, de acordo estritamente com a lei aprovada, como também umas situações de extremos, onde, por exemplo, parte das empresas que deixariam de ter, então, esse recolhimento do CSLL e do RPJ, sabendo disso, migrem, saem do lucro real, por exemplo, e vá para o lucro presumido. A gente pode também mensurar isso. Vamos tentar trazer isso para a conta. Vamos tentar considerar tudo que é relevante e trazer aqui para o cenário. Por último, essa margem de erro, e uma boa parte é essa judicialização, uma boa parte é essa ausência de informação.
Aqui a gente apresenta cada uma dessas hipóteses de forma resumida, só para vocês saberem como que funciona aqui a geração dos cenários, estarem confortáveis como essa conta é produzida, abrindo a caixa preta. PIB, IPCA, valores de mercado, aqui é o que a gente tem de melhor informação disponível. Migração, é esse fator que nós discutimos agora. Pode ser que parte das empresas, para que ainda tenham acesso ao benefício, façam essa migração, por exemplo, saindo de um lucro real e mudando para o lucro presumido, e isso faria com que a redução do consumo da cota não fosse tão grande. Dizendo de outra forma, teria um desconto. Ao invés de 100% que seria economizado com essa mudança da Lei 25, suponha que 25% vai deixar de ser economizado por causa dessa mudança. Suponha que 50% vai deixar de ser economizado. Cenários de estresse, né? Porque é realmente nos extremos que a gente vai conseguir ver o que é o mais razoável. Último ponto, então, importante, é o que diferencia cada cenário. Cenário otimista, a gente tem um erro, que é um erro estatístico, que é a Tendências errou os primeiros meses. Quanto que a Tendências errou em 2023, em 2022? Na casa de 10%. Vamos considerar aqui 16% e vamos construir cenário com esse primeiro erro. Vamos acumulando outros erros, vamos acumulando outras incertezas. Vamos supor, por exemplo, que essas 14 quinais, que hoje estão, muitas delas, pedindo juridicamente para continuar tendo acesso, acabem de fato tendo acesso e acabem sendo creditadas nesses 15 bilhões. Tá bom, vamos trazer isso para a conta. E é assim que a gente está construindo os cenários, construindo essas hipóteses que, basicamente, a judicialização vai ampliando as empresas que têm acesso e o custo do programa cresce e essa cota vai consumida de forma mais veloz. Qual que é o resultado disso? A informação principal. Cenário otimista. Esse cenário otimista a gente poderia chamar também de cenário legalista. Por que é legalista? Que basicamente se mantivesse, como está definido na lei hoje vigente do PERSE, que as 30 quinais seriam beneficiadas, que não tem esse aumento de judicialização. Nesse cenário otimista, o programa termina pelo tempo, fevereiro de 27. O cenário base, que soma também as 14 quinais, conseguindo ter acesso ao programa. A gente também considera outras quinais que lá em 2023 eram fora das 44, eram próximas das 88, uma versão anterior do PERSE, também judicializando e ganhando. Então, aqui, trocando em miúdos, a judicialização é a grande incerteza. E de um cenário básico para um cenário pessimista, é basicamente qual é a vitória das empresas para conseguir ter acesso ao programa. Cenário base, um ano antes, em vez de fevereiro 27, fevereiro 26. Cenário pessimista, basicamente um semestre antes. Então, qual que é a regrinha de bolso? Cenário otimista acaba por tempo, fevereiro 27. Cenário básico, um ano antes, fevereiro 26. Cenário pessimista, quase um semestre antes, setembro, meados de setembro 25. Cenário pessimista piorado. Parece que a gente é pessimista, né? Mas não, dado essa incerteza e esse risco, vamos também ter acesso a essa informação. Maio 25. Ponto importante aqui de pessimista piorado. Se a gente compra o valor da DIRB, a valor de face, dados da DIRB até julho, o PERSE custou 8 bi. Se a gente usa esse dado da DIRB a valor de face, até julho, o programa terminaria no final do ano. Então, aqui tem uma mensagem interessante que olha, mesmo num pior cenário nosso, em que, basicamente, tem uma série de fatores que, pela economia, pela judicialização, pelo erro, o custo do programa mensal seria muito maior, mesmo assim, está longe de ser o que está mostrado na DIRB. E a gente tem segurança de comunicar isso para vocês. Nesse cenário, então, começo de 25, meados do final da primeira metade de 2025.
Aqui as conclusões, então, que nós já discutimos, do cenário otimista, essa regrinha, né? Fevereiro 27, um ano para trás, um semestre para trás, outro semestre para trás, de cada cenário de estresse. Pontos importantes. Esse trabalho é um trabalho em contínua atualização. Como a gente espera que o relatório bimestral seja divulgado, que outras notícias sejam divulgadas, que os dados de notas fiscais eletrônicas sejam divulgados, a gente vai frequentemente atualizando o nosso estudo. A ideia é que o estudo melhore em um contexto em que a Receita cumpra esses acordos de relatórios de monitoramento. Então, é importante a gente estar sempre conversando e sempre atualizando essas contas. Só para fechar, achamos importante também trazer o benefício, né? Muito se fala do custo do programa, não vamos esquecer por que ele foi criado, não vamos esquecer a batalha, o filme que vocês vivenciaram e sobreviveram nos últimos anos. Esses gráficos é emprego formal, CAGED, emprego com carteira assinada. 2019, vamos considerar todos os setores na mesma situação, mesmo ponto de partida para 2019. Linha verde são as 30 quinais beneficiadas pelo PERSE. Linha cinza, todos os outros setores da economia. Linha amarela, Brasil. Mas o que a gente quer mostrar com essas linhas? A ideia é comparar a linha verde, que são vocês e outros setores que foram mais penalizados ao longo da pandemia, com o Brasil, com todos os setores econômicos. 2020, ninguém teve um efeito tão grave, tão severo do ponto de vista econômico. O PERSE, então, nasce focalizado, no sentido de que você está entregando, você está ajudando quem mais precisa. É a boa prática da política pública. Organiza a fila. Primeiro vem quem precisa mais. Então, estamos discutindo o custo de um programa que tem razão de ser, né? Vamos olhar para 2020. 2021, enquanto o Brasil, linha amarela, e todos os outros setores, é isso mesmo, todos os outros setores da economia já apresentavam uma recuperação robusta, estamos dizendo do setor com uma recuperação mais lenta, tardia, né? Sofrendo ainda efeitos da pandemia. Onde a gente quer chegar? Quer chegar aqui, primeiro, o programa tem motivo para existir e é boa prática, né? Não é pedir favor aqui, nesse ponto de vista do custo. Segunda coisa, 23, 22, tem uma recuperação importante, é um dos setores que mais aquece a economia, começou tardiamente, e 23, então tem uma recuperação mais robusta, contribui de forma importante para a economia como um todo, mas vamos olhar o final do filme. Eu comentei foto a foto, primeiro ano, segundo ano, final do filme. O final do filme é o seguinte: a economia inteira está acima de 2019. Isso é bom, né? Se a gente tivesse no mesmo patamar de 5 anos atrás, seria algo incrivelmente ruim. A economia inteira, então, está acima de 2019. Quando a gente considera vocês e os setores que estão habilitados por PERSE e compara ponto de chegada com todos os setores da economia, a gente ainda vê que ajudou a economia como um todo, mas tem um espaço muito grande para crescer. E esse espaço fica claro no ponto de chegada. Claramente, os segmentos que estão abaixo, por exemplo, são o setor público, são menos setores sensíveis ao mercado, né? À economia de mercado. E, basicamente, aqui o ponto é cuidado. Cuidado para não gerar um estresse, cuidado para não gerar um efeito rebote. Vamos pensar em modelo ganha-ganha. Vamos olhar para essa evolução do emprego e falar como é que faz para a linha verde ficar mais próxima das linhas cinzas. Vamos pensar em uma economia que ela é eficiente e sustentável. Obrigado. Parabéns, hein, Thiago? Ficou ótimo. Eu estou voltando aqui para falar um tema que, obviamente, a ABRAP vai lutar ferrenhamente para estender ao máximo o benefício do PERSE. A forma de cálculo apresentada pela Receita Federal vai ser uma discussão ímpar, onde a ABRAP vai tentar
mostrar aí números que não poderiam ser incluídos pela Receita. E vamos pensar no caso que a gente leve até um período intermediário, né? Que seja um cenário que o nosso querido amigo Tiago falou, que seja o segundo semestre ali de 26, ou que seja o pior dos cenários, seja maio de 25, não importa. Nem tudo acabou, tá? Entra um aspecto legal, que é onde o Doreni pediu para que eu falasse, que nós temos 2 princípios no direito que a gente pode invocar ao término disso. O princípio da anterioridade nonagesimal. Para que as empresas não sejam surpreendidas, nós temos um cenário de incerteza, nós não sabemos quando vai acabar. Para que isso não aconteça com as empresas, elas têm uma proteção de 90 dias para os impostos PIS, COFINS e CSLL. Então, pensando que acabe o valor do cheque em maio de 2025, nós teríamos mais 3 meses, junho, julho e agosto, sem pagamento de PIS e COFINS. Tem um outro princípio, também da anterioridade, só que ele é geral, para o imposto de renda, e ele é anual. Então, nesse cenário de 2025, o nosso entendimento jurídico é que ele também não pagaria no ano de 2025 o imposto de renda, somente podendo a necessidade de voltar a pagar em 2026. Então, usando como o cenário de 2025, nós teríamos esses 2 princípios. Além disso, nós temos aquelas empresas que já brigam por terem sido excluídas do PERSE, os 14 quinais agora também, e todos nós podemos discutir isso também, todas as empresas do setor, quando acabar o valor, porque o projeto inicial era até março de 2027. Tem uma súmula que diz, a súmula 544, que nenhum benefício pode ser suprimido se tiver onerosidade. O que isso quer dizer? Você convida uma empresa para vir para a sua região, fala assim, monta aqui uma sede da sua empresa, investe milhões e eu vou te dar 10 anos de isenção. Muda o governador, muda o governo, ele vai lá e fala assim, não, agora eu não quero mais dar essa isenção, só que a empresa já investiu milhões naquele local. Isso nós chamamos de onerosidade. Então, o STF já falou, quando tiver onerosidade, você não pode excluir um benefício no meio do percurso do benefício. E nós estávamos enfrentando na justiça, para as empresas que acabaram judicializando, a questão da onerosidade. Qual era o argumento de todo o setor? Nós temos onerosidade. A nossa onerosidade foi no momento que o governo mandou nós fecharmos as portas e só deixou, por último, abrirmos as portas. Essa foi a nossa onerosidade. Mas ainda assim, alguns juízes não estavam entendendo que isso era a onerosidade que está prevista na súmula 544. A boa notícia da Lei 14.859 está aí. Ela traz dentro dela, assumindo a onerosidade do setor de entretenimento durante o período da pandemia. Então fica aqui um grande aviso para que vocês conversem com seus advogados de confiança, que agora sim tem um argumento muito mais plausível para se comprovar a onerosidade dentro da Lei 14.859. Obrigado. Aquela do cenário. Não sei se alguém da técnica pode liberar a apresentação do Tiago de novo aí. Que ela ficou tão boa que eu vou usar uma lâmina aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Enquanto a técnica libera, eu queria tentar fazer um raciocínio em cima do que tanto o Tiago quanto Wagner apresentaram. Vamos, muito bem. Duração do PERSE, em função desta lei, ela está suscetível, portanto, a fatores objetivos e fatores não objetivos. Os fatores objetivos é o teto, tanto é que ele nem fala do teto, ele já assume que o teto é 15. Né? O CNAE, que deveria ser um fator objetivo, que é o que ele chama de cenário legalista ali, que é o primeiro. E fatores subjetivos, que ele trouxe vários aqui, eu não vou aqui voltar na apresentação dele, a inflação maior ou menor, o nível de judicialização maior ou menor, a tendência de quinais extras permanecerem no programa, enfim. E isso não tem como prever, portanto,
o técnico que mais trabalhou esse assunto no Brasil, que é o Thiago, né, a Tendências, trouxe essa previsão. Então, segundo a Tendências, o PERSE pode acabar em 4 cenários. O cenário que ele chamou, vou usar essa palavra, tem até que mudar na apresentação ali, Thiago, que eu acho que vai ficar mais legal. Cenário legalista. O cenário legalista acaba em fevereiro de 27, a lei agora ajustou para dezembro, né, por uma questão dos princípios aí que o Wagner falou, para não ter dúvida lá no final. Então é dezembro de 26, né? Cenário base é o cenário que eles apostariam, né? Quando ele disse que é o cenário base, é o cenário que a Tendência divulgaria, né? Lembrando que isso aqui é uma apresentação interna, né? Nós somos um dos contratantes do pool do estudo, ele está fazendo uma apresentação interna. É fevereiro de 26. E os 2 cenários pessimistas aí que, em função dos fatores que ele trouxe e tal, que, como ele disse, nós vamos ajustando, aí a cada número que sai ele vai ajustando o estudo, mas é isso. Complementando a isso, o Wagner traz mais algumas coisas. Então, se os cenários da Tendências forem esses, você tem isso aqui, mais 3 meses para PIS e COFINS, mais até o final do ano para IR. Né? Então, vamos pegar o cenário base. Se o cenário base for o cenário que se evidencie, você tem o setor de eventos deixando de pagar PIS e COFINS até maio, fevereiro mais 3, e deixando de pagar imposto de renda até dezembro de 26. Né? Perderíamos 26. Sim, porque aí a partir do outro ano já pode pagar, né? Então, juntando aqui o que disse o Thiago com o que disse o Wagner, nós temos esse cenário aqui, mais 3 meses para PIS e COFINS, mais O que vai fazer a diferença do cenário pessimista piorado para o cenário otimista, na minha leitura? Fatores macroeconômicos que nós não temos como influenciar. E o nível de interpretação do dado, que depende basicamente da Receita, eventualmente do Parlamento e, naturalmente, do Judiciário, caso a gente tenha que entrar numa discussão. E isso vai depender do nosso trabalho, nosso ABRAP. Uma das conclusões possíveis aqui, nosso trabalho no acompanhamento, seja ele administrativo, político ou judicial, vai fazer a gente variar entre esses cenários aqui. Se a gente conseguisse que a Receita tivesse a interpretação legalista, a gente podia garantir que a gente ia chegar até o final. Essa foi a conta que estimulou a construção da nova lei. Como a gente não consegue garantir isso, a gente tem essas incertezas aqui. Mas esse é o nosso trabalho. Além disso, há, sem dúvida nenhuma, o tamanho da pressão a partir de que a Receita apresente o primeiro número. E esse é um outro fator. Quando a Receita vai apresentar o primeiro número? Pela lei, ela deveria apresentar o primeiro número 2 meses depois do início da habilitação, do fim da habilitação. A habilitação começou em 3 de junho, a partir de 3 de julho, contaria 2 meses, 3 de setembro, se tu der o limite do mês até o final, começo de outubro, deveria ter um relatório, não apresentou. Aí é uma outra discussão jurídica que não vem ao caso aqui, quando um órgão federal não cumpre a lei, crime de responsabilidade, impeachment e tal, mas é outra história. Aqui a nossa história é, uma hora vai cumprir. O que a gente está fazendo para a Receita cumprir? Requerimento de informação complementar, prerrogativa de deputado federal, faz um requerimento, a mesa da Câmara aprova, manda para lá, tal. Felipe já fez o requerimento, a mesa da Câmara demorou um pouco para aprovar por causa das eleições, já aprovou, vence o prazo 14 de novembro. Então, em tese, eles são obrigados a responder. Aqui no Brasil, nem sempre a lei é cumprida, e aí tem casos em que eles pedem a extensão por mais um mês. Então, ou é 14/11, que é a lei, mas como a interpretação nem sempre é legalista, pode ser 14/12. Qual é o problema? Quanto antes eles mandarem o número, antes todo mundo faz suas contas.
A tendência ajusta a conta, a Abrap ajusta a conta, o empresário ajusta a conta e todo mundo sabe por quanto tempo mais dura o PERSE, ou pelo menos essa diferença aqui, ela vai diminuindo. As incertezas vão diminuindo e tal. Então, o que pode acontecer? Quais são as surpresas possíveis de acontecer no meio do caminho? Acho que talvez eu fiquei com a tarefa mais triste aqui do painel, né? A primeira desculpa o termo, joga a lei no lixo, precisa cortar custo, vamos cortar desse programa aqui. Quando? Hoje, amanhã, depois da manhã, etc. e tal. E ele pode fazer de dois jeitos, ou com uma medida provisória, que vai ter que passar no Congresso, ou com uma portaria jogando o número de 15. Foi 15, já foi o 15. Aí ele pode, para chegar no 15, ele pode contar período errado, os KINAI errado, porque a lei é clara. É só a partir do início dela, das empresas habilitadas, dos 30 KINAIs. Para contar para o 15, é só isso aí. Mas, como vai vir, a gente não sabe. O que mais que eles podem fazer? Eles podem, eventualmente, fazer uma projeção de consumo nos 3 meses e nos 12 meses. Dizer, não, considerando que ainda vai ter a 90ª e anualidade, já acabou os 15, então nós vamos acabar. Então, isso pode acontecer. Naturalmente, quanto mais cedo vier o dado da Receita, mais fácil será o nosso planejamento. Mas, diz tudo isso para dizer, neste momento, os cenários que nós temos são esses mais 30 para 90 dias, né, 3 meses para PIS/COFINS, mais 12 meses para IR. E o senso da nossa responsabilidade de agilizar e tentar trabalhar na antecipação das informações para que, com mais informação, a gente consiga diminuir a variabilidade aqui e tal. O que a Abrap está fazendo? Bom, primeiro, fomos o idealizador e fazemos parte da contratação da Tendências desde sempre, para ter base numérica para discutir. Número 2, os parlamentares da nossa frente parlamentar são os que estão espremendo a Receita para dar informação, porque a Receita não dá informação não é bom, é muito ruim. É ruim também para a Receita, como bem explicou o Tiago aqui e tal, que é ruim para nós e é ruim para todo mundo. Número 3, nós estamos nos preparando para discutir o cálculo. Por isso, uma consultoria que faz o acompanhamento. Porque óbvio que eles vão melhorar muito isso aqui quando a Receita soltar o relatório. Mas, independente da Receita soltar o relatório, outros relatórios que vão sendo publicados de outras coisas, do SPED, como ele falou, e de outras coisas, vão balizando. Então, nós vamos acompanhar isso. Né? E, naturalmente, aí agora, nesse meio do caminho, nós teremos ainda ações judiciais / políticas em outros órgãos de controle que nos ajudem a fazer a Receita não só dar a informação, como depois ajustar o seu relatório e a sua informação, no caso dela não estar alinhada com o nosso cenário legalista. Então, em resumo, pessoal, assim, como eu disse já antes, no começo, né, não há uma resposta objetiva, mas esse cenário é um cenário bem factível, bem razoável. Ele varia, né, naturalmente, você tem quase 1 ano e meio entre mais de 1 ano e meio entre um cenário e o outro, mas ele varia já dentro de premissas que a gente já está começando a acompanhar e administrando, e a ideia é que a gente faça periodicamente a divulgação dos ajustes. Mas, além disso, portanto, tem todas as ações que a gente fará durante a vigência do PERSE, e como bem disse o Wagner, há espaço para ações pós-PERSE, que são mais inseguras juridicamente, naturalmente, mas que o setor vai se valer de tudo que sobrar, tudo que tiver ao seu alcance para estender o benefício até o prazo final da lei original, que seria fevereiro, março de 2027. Era isso, pessoal. Sim, em linhas gerais, é isso. Acho que vai ser excelente a gravação para a gente consultar ela daqui a 3, 4 meses, para ver o que a gente está falando aqui, se aconteceu daqui a 6 meses, né? Isso aqui vai ficar registrado. É um exercício de futurologia, mas tanto o Wagner quanto o Tiago toparam vir fazer essa leitura aqui, e nós, empresários, temos que ir acompanhando, né? Eu sempre falo isso, a Abrap, ela
traz a informação e cada um tem que ter seus profissionais aí para lhe aconselhar e tal, né, no que é mais seguro juridicamente para suas empresas. Nada disso vincula, não é uma recomendação da ABRAP e tal. Eu, particularmente, tenho defendido muito esse prazo do cenário base, que eu acredito que é o prazo que nós vamos conseguir fazer, e a partir do prazo do cenário base, o período da 90º para alguns tributos e o período da anualidade para outros. A gente quase vai ter o benefício até o final. Tá bem, pessoal? Então, assim, agora a ideia é, se alguém tiver perguntas, como é o último painel do dia, a gente não está tão pressionado com o tempo, né? Os painéis anteriores estavam mais pressionados. Se não houver perguntas, a pergunta pode ficar lá para a resenha, lá para a confraternização, porque tanto eu quanto o Wagner como o Thiago estaremos aí, mas se houver perguntas abertas, por favor, elas são também bem-vindas. Daqui é difícil de a gente olhar para vocês, e se não tiver, a gente encerrará o painel. Era isso, turma? Então, acho que ou foi muito bem explicado ou foi muito complexo. Thiago e Wagner, para as considerações finais, por favor. Bom, novamente agradecer a oportunidade. Realmente é um relacionamento que a gente tem com a ABRAP, com outros segmentos. Francamente, eu não lembro quantas reuniões eu tive com a Doreni, com a equipe nos últimos anos, em horário comercial, fora, porque realmente a gente acompanhava a batalha que era travada. Olha, consegui uma reunião com o senador hoje às 8 da noite, você entra? Não, a gente entra. Então, agradecer vocês, inclusive, por vivenciarem isso, por apoiarem isso, e reforçar esse agradecimento. Esse trabalho, então, é fruto desse relacionamento longo, desse trabalho coletivo, e dizer que a gente está à disposição. Está à disposição para, mês a mês, olhar todas as informações e calibrando, para pensar o caso a caso, dentro da realidade da empresa de vocês. Então, contem conosco. Obrigado. Eu acho importante agradecer a todo o comitê jurídico da ABRAP, que voluntariamente se dedicou todos esses anos ajudando, interpretando, criando teses conjuntamente e abastecendo o nosso presidente incansável, que acho que foi milhares de vezes a Brasília, nunca se deu por vencido. E eu costumo brincar com os mais próximos que recebi tanta ligação do Doreni que eu comecei a colocar ele no meu celular como Bino, cilada Bino, de tanto que ele vinha de madrugada, à noite, final de semana, lutando pelo setor de entretenimento para manter o PERSE. Foram diversas lutas, já fomos vitoriosos em 8 ou 9, Doreni? 9 vezes. E se Deus quiser, nós vamos vencer mais essa vez e levar esse benefício até o final. Boa noite a todos. Bom, turma, então vamos só para concluir aqui, antes da Bárbara nos chamar para sair, só dizer que, naturalmente, né, a mensagem que eu gostaria de passar final para vocês é que, assim, quando a gente idealizou o PERSE e começou a batalha, poucos acreditavam que ele ia existir. E nós trabalhamos incessantemente, nossa entidade e as outras entidades que vieram depois, e parceiros e tal, e ele virou uma realidade. Hoje, como eu disse, já fazem quase mais que 30 meses do PERSE. O que eu posso assegurar para vocês é que nós vamos trabalhar com a mesma força que trabalhamos para criar, para que ele chegue até o final. O resultado disso aí, só o nosso trabalho e o tempo dirão. Vamos para frente, PERSE até o final, eu acredito. Oi, muito obrigada.